Então, glória a Deus. Então, hoje nós vamos ver aí, né, dentro daquela linha lá que nós louvamos aqui, né, deixa o céu descer. Né? Deus quer que o céu desça no nosso lar. Aqui nesse momento, no céu está aqui presente, né? Nós estamos aqui, o Espírito Santo está movimentando em nosso meio já desde o louvor, da ministração, né? Então, agora nós vamos estar lendo a palavra e meditando na palavra, mas entenda que os céus estão sendo construídos na nossa vida, para que a gente, onde passar, a gente deixe um rastinho do céu, né? Aonde nós estivermos. Então, abra comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 13. Olha que palavra, capítulo 13. Primeira Coríntios 13, então vamos ver aqui. Quando a gente fala dessa carta, 1 Coríntios 13, quem conhece a Bíblia fala assim, opa, hoje nós vamos falar do amor, né? É o capítulo que fala do amor, mas nós não vamos falar necessariamente desse tema. Mas está nessa palavra aqui. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 11, tá? Nós vamos ver bem objetivamente, 1 Coríntios 13, no verso 11. Paulo fala assim para a igreja de Coríntios. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Agora, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Amém? Eu vou repetir. Ele falou o quê? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Feche os seus olhos, vamos orar nessa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa direção para hoje. Muito obrigado por cada uma que vieram hoje, os nossos membros, os nossos visitantes, as nossas irmãs aqui da comunidade, todos que estão aqui, presencial, aqueles que estão pela internet. Muito obrigado, Senhor Deus. O nosso amigo, o irmão Paulo, lá de Portugal, que está conosco também hoje, eu vi. Parece que ainda está conectado conosco. Que o Senhor abençoe muito a vida dele, a família dele lá naquele país distante. E todos que estão conectados, Senhor, onde estiver, que possa agora saber que o seu lar agora é a casa de Deus, casa de oração, que nós também fazemos o culto extensivo ao seu lar. Então, que o Senhor possa manifestar aí no seu meio, que todos tenham reverência à palavra que vai ser ministrada e que nossos ouvidos estejam atentos para receber aquilo que Deus tem para nós. Nós já desde já agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como eu disse, né? Como eu disse, Deus está tratando com a nossa igreja no sentido da gente viver a plenitude daquilo que Ele preparou para nós. Jesus já venceu a morte, né? Ele desceu ao inferno, arrancou a chave do pecado, da morte, das mãos de Satanás, e Ele, né, nos livrou dessa culpa tão grande, porque quando nós confessamos Jesus como Senhor, Ele nos justifica os nossos pecados, e Ele subiu aos céus, depois de 40 dias aqui, e falou, olha, eu vou, mas enviarei um outro, o Consolador, o Espírito Santo. Então, a obra de Deus, né, Jesus fez a parte dele, vai voltar, né, porque a palavra diz que Ele voltará para encontrar com a noiva, mas nesse momento em que a igreja está aqui, o Espírito Santo está habitando em nós, aqueles que nasceram de novo. Então nós temos que entender, e essa ministração da terça-feira mesmo, né, a direção que Deus está dando, é para a gente entender o poder de Deus manifestado através dos dons do Espírito Santo. Então nós às vezes sofremos, né, porque nós queremos vencer no braço, enquanto Deus falou assim, mas não foi para isso que eu te chamei, para vencer no braço, porque Ele está conosco. Então,
Como assim, pastor? Então, por isso que é importante você conhecer a palavra, acompanhar as ministrações, os ensinos que nós estamos trazendo, porque Deus está preparando um exército aqui na nossa igreja, o povo que está junto conosco está sendo formado. Então vamos lá, nessa palavra aqui. Paulo fala assim, nessa carta aos Coríntios, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Então, 5 vezes ele cita a palavra menino. Mas não é esse o ponto. O importante aqui na palavra ser menino. Porque menino é uma fase da nossa vida. O ponto aqui de Paulo, que nós vamos trabalhar, é quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. É esse que está, né, a ministração de hoje. Mas assim, quando a gente fala o seguinte, né, a questão de ser menino, nada errado. Nada errado. Nós nascemos bebê, né? Então é natural que um dia, né, nós fomos meninos, mas se nós somos homens ou mulheres, você foi, né, momento você foi menino, menina, né? Mas hoje você não é mais menino. Mas então, o problema está, né, nessa passagem, né? Quando nós falamos aqui de ser menino, né, quando deixei as coisas de menino, está falando de amadurecimento, está falando de caráter, formação de caráter, personalidade, né, vamos falar assim mais exato, né, não é caráter, personalidade. A pessoa adquire personalidade quando amadurece, assume responsabilidade e tem senso, né, de obrigações. Então, isso é aquele que recebe, né, conforme Paulo fala, né, eu deixei as coisas de menino. Então, quando a gente fala assim, nessa transição, nós que fomos pais aí mais novos, aí tem aqueles que ainda têm bebês, sabe da importância que é, né, Marcelo, você vê o seu bebê crescendo, né? Ele nasce, né, totalmente dependente dos pais, né? Mas você vê o desenvolvimento daquela criança cada vez que ela faz alguma coisa. Olha, já está sentando, né? Que benção. Já está gatinhando. Agora já está andando, já está falando, né? Então, esse desenvolvimento da criança é uma alegria enorme, né, para os pais, vendo o desenvolvimento. Então, uma criança, um dia você tinha lá no seu lar um bebê. O tempo passou, já não é mais bebê, já é uma criança. O tempo passou, já não é mais uma criança, é um menino ou uma menina. O tempo passou mais um pouco, se for jovem, né, a voz engrossou mais, né, e aí já é um jovem adolescente, né, ou uma menina, né, uma jovem, né, adolescente. E aí chegou o ponto, né, agora você tem um homem em casa, você tem uma mulher em casa, né, e as meninas se formam mais rápido, né, às vezes, quase sempre. Então, nisso aí, normal, faz parte do processo da vida essas mudanças de fases. Então, se a pessoa está ainda na fase de menino, menina, né, que é esse, dependendo do sexo, nenhum problema. O ponto, né, o ponto que preocupa, né, é quando aquela situação não acontece. Aí, quando a gente traz o assunto aqui para a esfera no reino espiritual, o processo de mudança é o mesmo. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos bebê espiritual. Nós não nascemos assim, formado, né? Nós nascemos um bebê também espiritual. E aí esse bebê precisa de papinha, precisa de cuidados, né? E quando você recebe alguém que recebe a Cristo e começa a conhecer a palavra, né? Quando ele nasce de novo, ele passa pelas águas do batismo, ele começa a beber, mas tem também o seu desenvolvimento. E aí que está o problema. Por quê?
Criança é mais fácil de você ver. A criança, né, deu uma idade. Opa, peraí, ela não está gatinhando, tem alguma coisa errada, começa a preocupar os pais, né? Ou não está andando, não está falando, e começa aquelas preocupações. Mas quando a gente fala em bebê, né, espiritual, as pessoas não se ligam nisso. Então, pensa você, pai, se você tem um filho que deu 1 ano, né, já era para estar começando a dar os primeiros passos, não andou, 2 anos não andou, 3 anos não andou, você começa a desesperar. Você já pensou, né? Você fala assim, meu Deus, né? O que está acontecendo e tal, né? E 5 anos e nada. Agora, se coloca no lugar do nosso Pai Celeste, quando nós nascemos de novo, e o Pai, a expectativa de Deus e dos anjos, que viram o dia que nós passamos pelas águas, né, que estão torcendo por nós, começa a ver que as coisas não acontecem. E o Senhor querendo nos abençoar, mas não dá para abençoar porque a criança ainda é uma criança. Aí, nessa ministração aqui, Paulo, ele pula, ele nem fala da criança, ele fala menino. Vocês viram que quando eu falei, nós temos bebê, criança, menino, jovem, para depois se formar, ser um adulto, né? Paulo, ele já vai lá na frente, ele nem leva em consideração aqueles que estão na fase de bebê, mas tem muitos meninos que, e também é uma situação que a gente vê nas famílias, na geração atual, uma preocupação. Por exemplo, aqui nós estamos falando de... Paulo, ele fala assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, normal, eu era menino. Eu pensava como menino, normal, né? Eu fazia tudo, né? As coisas de menino, né? Eu pensava, eu falava, né? Eu sentia como menino e tal. Mas, quando eu cheguei a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora é outra história. Então, esse ponto que Deus está falando para a nossa igreja, né? É esse ponto. Deus está falando o seguinte, olha, esse é o ponto. Nós temos muitas situações em que Deus tem um propósito para a nossa igreja, e Ele quer esse propósito na mão de homens e mulheres, e não de meninos e meninas. Amém? Você, se fosse Deus, você daria a sua igreja na mão de meninos e meninas? Não, pastor. Eu colocaria na mão de homens e mulheres. Amém? Então, Deus está trazendo esse ponto para nós. Falou assim, olha, eu vou te abençoar. Eu vou abençoar, mas não tem como abençoar se vocês ainda forem meninos. Né? Então, quando a gente fala nisso, é porque não é assim, Deus está bravo conosco. Deus está muito assim, alegre de fazer, de nos abençoar, de ver que há uma igreja buscando Ele, de ver que há famílias querendo ouvir a direção dEle. Não tem coisa mais assim, gratificante. A gente tem uma coisa boa para passar para alguém e ver que tem alguém interessado em receber, não é verdade? As pessoas vendem tantas coisas nocivas que vai trazer monte, então as pessoas vão lá e compram e consomem, tal. A gente quer levar coisas boas e é difícil, né, das pessoas receberem aquilo que vai ser bênção para a vida dela, para a vida eterna, né? Olha só, né? Para a vida eterna. Então nós, que eu estou falando, não sou eu não, tá? Não pense que é essa missão do pastor, não. É a minha e a sua, tá? De receber e levar, né, essa palavra que o Senhor está ministrando para nós hoje aqui. O que Deus está preparando para nós. Então, quando nós falamos aqui, né, há um propósito de Deus e existem muitos meninos, né, na igreja, muitas meninas, né, que Deus está falando o seguinte, né, não é isso. Não é isso. Precisa de amadurecimento, precisa de receber.
entender, para poder eu colocar, né, aquilo que vocês vão conduzir. Então, quando a gente fala o seguinte, né? Você já viu aquela frase que fala o seguinte, ó, aquela pessoa lá tem corpo de homem, mas cabeça de menino? Não é? Tem muitos. Eu estava dizendo que a nossa geração, se vocês devem conhecer alguém, que os filhos, diferente, na minha época, pastor, o senhor é muito antigo, né? Não vou falar velho, não, muito antigo, né? Mas na minha época, com 17 anos, eu já estava me preparando para casar. Né? Pergunto para minha esposa se nós não já estávamos comprando móveis e dando um jeito, preparando, porque não podia contar com os meus pais, que eles eram muito limitados de recursos, nossos pais. Né? Então era nosso, graças a Deus, que Deus deu condição. Então, hoje, eu tenho informações de pais, né, que têm filhos com 30 e tantos anos que não quer saber. Não quer saber que vai ter que construir uma família. Aí começa a lembrar aquela história, né, da águia e do filhote. Vocês conhecem a história da águia e do filhote? A águia, quando o filhote chega a hora de voar, começa a criar penas já nele, chega de ninho, né? Ela começa a colocar espinhos no ninho para tirar o conforto. E o filhote só quer saber de abrir a boquinha, né, e receber, né? Ele fala, não, você tem que voar. Você, a águia, foi feito para conquistar as alturas. Então, a águia, diz que chega no momento que o filhote não quer saber, ela está lá em cima, no penhasco, ela vai e empurra o filhote no despenhadeiro. Pastor, a mãe faz isso com o filho? Faz. Aí o filho sai lá assim, né? Que ele não pega de surpresa. Aí ela vai lá e pega ele, né? E leva ele de volta. Passou o susto? Passou. Aí, tchum, de novo, né? E ele sai lá e sai. Na terceira vez ele já sai voando. Entendeu? Nossos filhos, Deus está falando o seguinte, vocês não podem ficar, né? Vocês foram feitos para conquistar alturas, andar em lugares altos, não pode ficar acomodado, porque Deus tem coisas para conquistar. E nós somos que nem filhotes de águias. Né? Então, nisso aqui, a bênção de Deus está sendo preparada, Deus está gerando enormes projetos para nossas vidas, mas depende de como nós, cada um de nós, vamos nos reagir, né? Então, quando nós nascemos de novo, o primeiro passo é buscar o crescimento espiritual, né? E aí eu convido você a abrir a carta de Paulo a Efésios, 4:13. Efésios 4:13, né? Paulo está falando lá, né, que foi criado os dons, né, de apóstolos. Uns foram, né, tiveram chamado para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, né? Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Os membros da igreja, né, os irmãos da igreja. E, né, olha só, Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou então, tem outras versões que falam a medida do varão perfeito. Então, irmãos, depois que nós nascemos de novo, tem um propósito. Deus tem já, dentro da palavra, Paulo nos direciona, né, que a igreja foi criada, a estrutura da igreja, as pessoas que foram formadas para mestre, outros pastores, evangelistas, apóstolos e tal, foi para quê? Para trazer o conhecimento de todos ao Filho de Deus, todos nós conhecermos Jesus plenamente, não apenas de ouvir falar, mas também crescer a estatura do varão perfeito. Então, que a gente possa receber a plenitude daquilo que Deus preparou para nós. Então, nisso aqui,
eu queria só contar para vocês, né, que nesse crescimento, o nosso objetivo, todos, quando a gente fala o seguinte, chegar na formação de obreiros, chegar no conhecimento, ninguém vai chegar no conhecimento total, né, pleno, né, porque todo dia nós aprendemos mais e mais de Deus, né, a palavra vai se renovando, vai trazendo nova, né, vida para nós todos os dias, mas existe um lugar, né, que é a maturidade espiritual, que eu chamaria de uma faixa amarela, tá? Você teria uma faixa amarela. Imagina que nós, né, todos, começamos o nosso crescimento espiritual e cada dia que você recebe a palavra, você cresce um degrau, né? E você vai subindo. Você está chegando lá. Você está chegando lá. Essa faixa amarela, vamos supor que essa faixa amarela fosse aqui, tá? E essa faixa amarela, quando você chega nessa faixa amarela, você já tem, com certeza, conhecimentos para que o inimigo não te derrube mais, né? Não venha com ciladas que você caía antes, você já não cai mais. Você já vai começando a ficar maduro. Você já não cai mais, você já não é mais menino. Menino fica com mimimi, né? Não é verdade? Então, essa faixa amarela, né, é um crescimento quando você vai amadurecendo na fé, no entendimento. Mas só que Satanás, ele não fica contente com isso. Então, existe uma coisa que eu ouvi essa ministração aqui há muitos anos atrás, que quando você atinge a faixa amarela, né, porque se você continuar crescendo, uma hora você chega lá, né? Eu creio que muitos aqui já chegaram lá. Mas assim, só que tem um problema. Quando o Satanás vê que você chegou na faixa amarela, ele não se conforma e ele te empurra para frente. Aí você passa da faixa amarela. O que é isso, pastor? É quando a pessoa chega ali, ele fala o seguinte, né? Não, essa pessoa aí, né? Essa faixa amarela, né? Os crentes maduros, vamos chamar, que é a faixa do CM, crente maduro, maturidade. Aí, esse crente, ele não cai mais. Ele começa a trazer outras pessoas para a igreja, ele começa a ser produtivo, ele começa a ser bênção. Aí, Satanás falou assim, está errado. Não podemos deixar isso acontecer. E ele empurra a pessoa, né? E você leva aquele susto. O que é isso? Aí a pessoa começa, quando ele sai da faixa amarela, ele passa da faixa amarela e começa a se achar, né? Só eu que sei as coisas nessa igreja, né? Se não é eu que faço tudo. Eita, né? Essa igreja não funciona. Aí a pessoa chega num ponto da né? O santarrão, você entendeu? Então ele passa do ponto, o Satanás ele enche ele o ego dele, que ele passa e ele começa a falar até o pastor, né? Essa igreja que não me dá oportunidade, você entendeu? Porque se eu fosse lá eu falava melhor, se eu fosse lá eu fazia melhor e não sei o quê. Então essa pessoa, ela não tem mais a cabeça para aquilo que ela foi formada, porque ela está assim, olhando naquilo que não é para estar. Então, aí é um ponto assim, né, que a gente sabe que acontece, né? E é muito importante a gente entender quando a gente, quando chega naquele ponto que você é a pessoa que a igreja precisava ali para poder a gente juntos formar a estrutura da igreja. Aí você fala assim, eu não vou mais nessa igreja, porque eu não sei o quê, porque eu não concordo com isso, porque eu não sei o quê. Não é você. Não é você. Existe alguém te empurrando fora da faixa, né, que era para você estar. Então, nisto, né, atrasa a obra de Deus. Né? Você não tem. Então, nisso aqui, né, quando a gente fala aqui,
Existem muitas pessoas que estão ali, porque querendo posições, querendo lugares, né? Ao invés de fazer a obra, né? De juntos fazermos a obra. Então, quando a gente tem essa situação, me lembra a mãe, né? Me lembra a mãe de Tiago e João. Lembra dessa passagem na Bíblia? Os filhos de Zebedeu, que ela chega para Jesus e fala assim: mestre, posso te pedir um negócio? Aí ele chega para ele, né? Tem 12 discípulos lá, os filhos dela são os queridinhos, né? Tiago e João. Ele fala assim: ó, eu quero te pedir uma coisa, mestre. Quando o senhor estiver lá na glória, que meus filhos sentem um de um lado, outro do outro, né? Olha só, né? Aí Jesus falou assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Eles não vão conseguir beber o cálice que eu vou beber. Não, nós bebemos, né? Entendeu? Nós bebemos, né? Jesus, tá bom. Mas quem vai sentar num lado ou no outro é o Pai que vai dizer, não sou eu. Tudo bem. Por que eles não pediram o lugar de Jesus? Né? O último que pediu, jogaram ele fora do céu, né? Satanás não quis o lugar de Deus, né? O que aconteceu com ele? Vai fora, né? Então, irmãos, eu estou falando o seguinte: o que nós estamos aspirando? A obra de Deus, o reino de Deus. Não importa se quem vai estar aqui sou eu ou é você. O importa é que nós prosperemos para aquilo que nós somos chamados, né? Então você dentro da visão que Deus está te passando, e eu aqui, hoje eu estou aqui como pastor, amanhã pode ser você, pode ser outra pessoa, mas nós juntos temos que fazer a obra. Então, quando nós falamos aqui em meninice, né? Só para lembrar aqui, né? No ministério anterior, que antes de vir para cá, né? Nós participávamos da Igreja Batista Niquém em Santa Mara. Ficamos lá 10 anos. E lá tinha o pastor Kamakura, que é uma benção, tinha outros pastores também, né? E tinha um irmão que ele era ainda menino, né? E ele falava o seguinte, não tem aquela parte que Paulo fala o seguinte, né? Uns que preferem Paulo, outros Apolo, né? Ele falou assim, isso é meninice. Quem faz a obra faz crescer? Deus, não é nem eu e nem ele. Paulo semeou, Apolo regou, mas quem faz o crescimento é Deus, não somos nenhum dos dois, somos nós. E aí, né, esse irmão, todo mundo já estava assim, percebendo já qual que era dele, porque ele sempre é uma pessoa bem antiga da igreja, tal, na época, e ele falava o seguinte, né, ele não gostava quando, vamos lá, né, quando Apolo ia pregar, não vamos dar nome aqui. Ele falava assim, é Apolo que vai pregar? Ele nem ia. Ele só ia quando Paulo pregava, um exemplo. Aí, as pessoas sabendo disso, né, brincavam, né, que acontecia aquilo lá, né. Aí um dia, esse irmão passou na igreja, né, e nem desceu do carro. Lá na calçada, ele perguntou para um obreiro lá, quem vai pregar hoje aí? Aí o irmão já estava sabendo da história, falou assim, né? O Espírito Santo. Ele pegou e foi embora. Ele estava tão menino em querer ouvir a pessoa e não o Espírito Santo, que o irmão falou assim, né? O Espírito Santo vai pregar e ele foi embora. Eu estou falando isso porque não muito tempo atrás, teve um irmão que fazia tempo que não vinha na nossa igreja. Ele falou assim, olha pastor, eu vou ir na sua igreja. Eu falei, que bênção, vai ser muito bom. Né? Aí ele falou assim, quem vai pregar? É quase que eu falei o Espírito Santo, né? Mas eu falei, não, ele não sabe da história. Né? Irmãos, meninice é quando a gente acha que Deus vai falar com uma pessoa e não com a outra. Se Deus dá autoridade para alguém subir aqui, é Ele que vai falar, né? Não é a pessoa. Então nós temos que entender que a direção de Deus é soberana, né? Então nós não podemos ficar achando, né, querendo arrumar problema, né, onde não existe. Então nós temos que
parar, assim, se preocupar com coisas de menino, que atrasa a bênção de Deus na nossa vida. Quando nós falamos em coisas de menino, né? Deus não manda meninos para frente de batalha. Ele está formando homens e mulheres de Cristo na nossa igreja, né? Então esse treinamento é muito importante. O que nós vamos falar aqui agora é fundamental na nossa vida, seja familiar, seja espiritual. Primeira coisa, depois que nós já falamos aqui, né, que Deus tem treinado a gente a estar fortalecendo na fé, as armas que nós estamos preparados para usar, a oração, a leitura da palavra, né, súplicas, lembra que nós já ministramos aqui no culto passado? Tem uma coisa muito importante, é você saber quem é o seu inimigo. Contra quem nós estamos lutando? Eu assisti um filme, a questão de uns 30 dias atrás, e eu não tinha me ligado, mas na hora que Deus me deu essa palavra aqui, eu falei, olha só, né? Interessante. Um resgate, eu não sei se alguém já viu, um resgate de um sequestro, que foi um caso real, da Embaixada do Irã em Londres, em 1980, né? Antigo, tudo bem. Mas, irmãos, foram 6 dias de invasão. Imagina uma embaixada com umas 30 pessoas lá de reféns, e entrou um grupo de terroristas lá com armados e tal, e tinha uma brigada especialista para invadir aquele local. É só dar ordem que eles iam entrar lá. E essas pessoas já tinham sido treinados e retreinados, treinado e retreinados para invadir um lugar que está cheio de bandidos, de terroristas e vítimas, né? O que ele não podia fazer nunca? Matar a vítima, não é verdade? Até matar o terrorista é vida ou morte, mas nunca a vítima. Então, nós precisamos saber quem é o nosso inimigo. Porque isto é que o inimigo tem zombado da gente. Porque quando nós não sabemos quem é o nosso inimigo, nós às vezes estamos dando paulada na cabeça do nosso irmão, achando que ele é o inimigo. Então, nessa palavra aqui, eu queria que você... Assim, uma coisa interessante no filme, foram 6 dias, né? E fui adiando. Então, uma coisa interessante que eu achei no filme, que tinha lá um líder da tropa especial, que tinha um quadro com a foto já do reconhecimento dos terroristas, né? E ele ficava lá o tempo inteiro olhando, assim, para decorar o rosto do inimigo. Então, o reconhecimento do inimigo. Isso é super importante, nós saber quem é o nosso inimigo. Por quê? É o que nós vamos ver agora, né? Em Efésios 6, de 11 a 12. Quando o Senhor nos chama, né, nos preparar aí, para falar em maturidade espiritual, uma coisa que nós precisamos ter é discernimento de espírito. Discernimento é saber o que está acontecendo na sua casa. Não é normal. Se está acontecendo alguma coisa, você tem que saber se é coisa espiritual, se é coisa que você pode resolver. Se é espiritual, você tem que agir com armas espirituais. Não adianta você fechar a janela, abrir a janela. Então, Efésios 6, vamos ler aqui essa passagem que Paulo fala, né? No livro de Efésios, a gente está sempre falando dele, na carta de Paulo a Efésios. Então, nessa passagem aqui, irmãos, Paulo está falando o seguinte. Está falando assim, ó. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Por quê? A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades,
contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o que foi que Paulo está falando? A nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades, contra a força do mal, dominadores desse mundo tenebroso, né? Força dominadores do mal na região celestial, né? Então, irmãos, nós estamos falando de uma coisa aqui importantíssima. Não adianta a gente ler a palavra, não adianta você vir aqui, se você não se preparar para entender, pedir esse discernimento que Deus está trazendo para nós, para a gente deixar de ser meninos, né, e começar a levar a sério, porque o diabo não está brincando de diabo. Então nós não podemos brincar de ser crente. Nós temos que ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Ter fé, saber que nós não estamos sozinhos, mas orar com fé, né? E aqui, quando nós falamos assim, né, que a luta não é contra sangue e carne, e nem, não é contra pessoas, mas quem está por trás dessas pessoas. Muitas vezes você ficou muito irritada. Muitas vezes você perdeu o seu dia, a semana, você jogou tudo fora, você desanimou. Muitas vezes a pessoa nem veio mais na igreja. Olha só. Muitas vezes a pessoa deixou de vir ao culto, prestar culto a Deus, por causa de pessoas. E aí Deus está falando, a sua luta não é contra essas pessoas. Mesmo que essa pessoa tenha te feito um grande mal, entenda, não foi ela. Ah, foi sim, pastor, eu vi ela pegar a mão dela. Mas pode ter certeza que existe, né, por trás dessas atitudes malignas, existe um propósito diabólico para atingir você e atingir um grande alvo, né? Se você é a estrutura da tua casa, se você é a estrutura da sua família, é isso. O inimigo, como é que ele derruba uma estrutura? Né? Imagina que uma estrutura tenha 2 colunas, 4 colunas. Ele vai nas colunas, derruba as colunas, cai a estrutura. Então, quando nós estamos falando nisto, né? Então Deus está falando para nós, a sua luta não é contra o sangue e a carne. Então, em outras palavras, não é contra pessoas. Não é a pessoa que é o problema. Mas como, pastor? Então, nisso aqui, é uma situação muito importante, né? Nós estamos visto assim, que nós temos muita situação na nossa igreja, que o casal veio, da família veio um só para Cristo, o outro ainda não veio. Né? Quando vem os dois juntos, é uma bênção, porque os dois são tratados. Quando vem um primeiro, olha, é bênção, mas vai ser mais bênção ainda quando vier o segundo. Mas, o que acontece no reino espiritual? O que acontece é que quando vem o primeiro, Satanás falou assim, esse foi, perdemos, mas o outro não sai. E endurece o jogo. Irmãos, não é fácil. Por quê? Porque aquela segunda pessoa ali, aquela família sendo, né, vai ser um prejuízo enorme para o inferno. Então, o que acontece? Há muitos problemas na sua casa. Muitos problemas. Muitas situações, aquela pessoa que não veio, começa a arrumar problema porque você está indo na igreja, agora você não cuida mais de casa, você deixa suas obrigações, né? Então, é uma luta. Aí você vai e briga com a pessoa? Não, não é com ela. O problema não é contra sangue e contra carne, e sim contra principados e potestades, e contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças do mal. Irmão, não pensa você que nós estamos na igreja, mas tem um monte, não aqui, aqui é a presença do Espírito Santo, mas o inimigo, ele está, né? Existem espíritos familiares que ficam em volta, procurando uma brecha,
procurando um ponto fraco para usar uma palavra sua contra outra pessoa, e ali desarma, ele não precisa fazer nada. É só ele colocar situações para criar um conflito. E acaba o resto. Irmãos, tem pessoas que... Um outro engano do diabo. João 8,32. Né? Essa palavra ficou bem conhecida no Brasil. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Algum político usou ela, infelizmente não foi muito feliz assim, né, em continuar usando. Mas, enfim, não é aqui para falar político, mas assim, conhecereis a verdade vos libertará. Tem gente que acha, o inimigo usa, né, até da palavra de Deus para distorcer. Porque tem pessoas que acham que porque a palavra diz conhecereis a verdade vos libertará, que tem que falar toda a verdade para a pessoa. Mas você tem que falar a verdade libertará você. Libertará a outra pessoa. Mas é individual a situação. Não é para você jogar uma verdade na cara da outra pessoa. Mas como não, pastor? A verdade tem que ser dita. Mas nem sempre a verdade tem que ser dita ali naquela forma. Pensa uma situação de um diagnóstico médico. O médico teve lá, né, uma situação de um diagnóstico gravíssimo, a pessoa tem 2, 3 meses de vida, você vai falar aquilo para aquela pessoa? Não. Ele chama a família. A família vai achar um jeito, um modelo, um momento e tal, para poder falar. Então, não é porque eu sei de uma verdade que eu vou ter o direito de jogar aquela verdade. A verdade, né, é de Deus. É Deus que a vingança é de Deus, a justiça é de Deus. Então, o que você tem que fazer é que sempre que se a pessoa está no erro, que ela se arrependa. Mas nunca você querer ser o justiceiro. E aí, você traz uma situação de conflito pior. Lembra aquela história da mulher pega no flagrante adultério? O que aconteceu com aquela mulher? Né? Jesus estava o tempo todo sendo provado pelos fariseus, doutores da lei, né? Porque ele veio lá e apimentou lá os Caifás da vida, todos eles lá ficaram mordidos com ele porque ele falou umas verdades que machucou, né? Aí eles queriam derrubar Jesus, queriam matar Jesus. Aí foram lá, pegaram a mulher no flagrante adultério e levaram ela lá e já foram com pedras nas mãos, né? Lembra da passagem? Chegou lá para Jesus e falou assim: e aí, mestre, o senhor, né, que sabe tudo, né? A lei diz que quando a mulher for pega no flagrante adultério, ela deve ser apedrejada até a morte. Diz. E o que o senhor me diz? Aí Jesus né? Jesus estava ali na areia, ali na praia, né? Quando eles trouxeram a mulher. A palavra diz que Jesus não falou nada, né? E começou a escrever na areia. Aí ele vai e vira para os acusadores e falou o seguinte: tá bom, né? Ele não falou isso, mas cá entre nós. Bom, você está dizendo que ela tem que morrer porque ela pecou. O salário do pecado é a morte. Então, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Porque se é para tacar pedra em quem pecou, tem que tacar pedra também. Então, eu acredito, né? Ninguém disse o que está escrito lá naquelas palavras na areia, mas possivelmente ele viu o nome lá do jubileu. Ele escreveu lá: pecou em adultério. Fulano roubou, cicrano, né? Fraudou, cicrano, né? Então, quem não pecou, atire a primeira pedra. Não ficou um. Então, irmãos, o que aconteceu ali naquela situação? A mulher, né, foi saindo um a um, foram jogando as pedras e foram embora, né? Aí ficou só Jesus e a mulher. Jesus falou assim: agora é minha vez. O que você tinha que adulterar? Não foi isso que ele falou?
Por que você foi cometer adultério? Você não tem vergonha na cara? Não, ele não falou nada disso, né? Ele falou assim, cadê os teus agressores? Não ficou nenhum. Falou assim, se nenhum te acusa, muito menos eu. Vá e não peque mais. Irmãos, Jesus, ele, né, tinha todo o direito de chegar e falar, né, sobre o pecado dela, porque afinal de contas, ele é o próprio verbo que se fez carne e habitou entre nós, sabia de tudo. Mas ele simplesmente deu uma nova chance para ela, porque o importante não era condenar. Ele não veio para trazer a morte, mas para trazer a vida. O pecado veio para a morte, Jesus veio para a vida. Nós somos pela vida, amém? Se nós somos pela vida, qual é a nossa posição nos conflitos? Reconciliação. Né? A nossa posição no conflito não é apedrejar, não é matar, mas sim a gente saber o seguinte, aquela pessoa errou. O pecado está sobre ela. Se ela não se arrepender, ela vai para o inferno. Tudo isso é fato. Mas o que você vai fazer? Ore para que ela se arrependa. Ore para que ela tenha uma chance de não ir para o inferno. Amém? Então, quando a gente tem essa noção que nós somos chamados por Jesus para a vida e não pela morte, nós vamos mudar o nosso foco. Porque nós estamos assim, olhando sempre na situação, e não bastava nós já pensarmos assim. O inimigo, ele sabe dessas coisas, o inimigo fica lá. Você vai deixar barato essa situação? Você vai deixar assim? Você não vai revidar? Você não vai dar o troco? Irmãos, o diabo quer que a gente jogue gasolina na fogueira, né? Porque ele quer ver o circo pegar fogo. Isso traz morte. E a nossa missão na terra é sermos sal da terra, né? Luz do mundo e luz da terra. E não trazer a morte, mas trazer vida. Trazer esperança. Se Jesus dá uma segunda chance, qual que é o nosso papel? Fazer como Jesus, né? Mas, pastor, não é possível. Não dá. Bom, mas se você, a palavra diz, se você não perdoar, tampouco o Pai Celeste vos perdoará. Então não é uma questão, eu estou dizendo, é o que a palavra diz. Então, nós estamos vivendo aqui uma situação em que o Senhor está nos trazendo para a gente receber mais e mais dele. Mas para isso nós não podemos mais ser meninos. Meninos não levam as coisas, né? Naquilo que é o discernimento do Espírito, ele não tem. Então, nós precisamos amadurecer, entender que Deus está trazendo a gente para uma maturidade, para poder entender, sim, sim, não, não, que passar disso não é de Deus. Então, se a palavra nos diz para perdoar, é perdoar, né? Então a palavra diz que não pode fazer, porque isso aqui é abominável aos olhos de Deus, é abominável aos olhos de Deus, não somos nós que vamos mudar a palavra. Então Deus, ele tem mostrado para nós, ele tem sido tão bondoso, né, em nos dar a direção e mostrar. E as coisas às vezes estão tão perto e a gente, às vezes, nós fechamos os olhos para aquilo que está na nossa frente. Então nós temos que ver o seguinte, né? Quando Jesus, ele está falando aqui do perdão, né? Ele quer que a gente se manifeste. Haja arrependimento também. Ele falou o seguinte, né? Se alguém entre vós não pecou, atira a primeira pedra. Então, quando a gente está numa situação em que nós temos que agir, né? Nós só queremos misericórdia para nós, né? Para nós é misericórdia, para os outros apedrejar. Então o Senhor está falando assim, não pode ser menino. Menino é isso, né? A pessoa quando é menino, ou menina, vamos falar assim, menino é figura, sentido figurado, né? Serve tanto menino para menina. Quando nós somos meninos, nós só olhamos o nosso lado. Não é verdade? O seu filho, quando vem te pedir um negócio, você vai falar com ele ou com ela, né?
Ela quer saber dos seus argumentos, ela só quer saber a parte dela. Menino, menina, né? Tá bom. Mas nós não podemos ser mais meninos. Nós temos que entender, se nós estamos trabalhando para que o reino dos céus, né, venha na nossa casa, para que o reino do céu, né, um pedacinho do céu esteja em casa, que nós deixamos rastrinhos do céu, nós temos que começar a dobrar os nossos entendimentos, abrir mão daquela nossa forma de pensar egoísta, né, que é só para nós a misericórdia. Então, caminhando aqui para o encerramento já, quando a gente fala o seguinte, por que nós temos que deixar de ser menino? Irmãos, tem uma outra passagem que fala também da questão do menino, que tem para outras pregações, mas eu quero tirar só uma informação dela, está lá em Gálatas 4. Ela fala a questão do menino. Na Gálatas 4:1, ele diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele difere de um escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está tudo nas mãos dos tutores e curadores. Não precisa nem ler o resto. Imagina o seguinte, que você tivesse nascido num lar bilionário, a sua família fosse uma das famílias mais ricas do Brasil, né? Uma das empresas mais ricas. Vamos pensar aqui, né? Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, né? Ambev e tal. São as 5 maiores, mais ricas do Brasil. Imagina que você é um herdeiro ou herdeira dessa empresa. Mas você é menino. O que vai acontecer com todo aquele dinheiro daquela empresa, todo aquele poder para você? Nada. Você é menino. Então, se você é menino, aqui está dizendo que é igual um escravo. E o escravo, nada é dele, tudo é do seu senhor. Então, o menino, enquanto menino, ele não pode ter acesso a nada. Porque tudo vai estar na mão dos tutores, até ele atingir a maioridade, né? Então, nisto, nós estamos falando o seguinte, nós temos que andar logo nessa empreitada de deixar de ser menino, né? E começar, né? Já que nós não somos mais meninos, somos homens, mulheres, nós temos atitudes também, né? Não mais pensar como menino, mas como homem ou como mulher, como o seu caso, não mais falar como menino, não ficar com mimimi, só olhando o seu lado, mas olhando o plano de Deus para o todo. Olhando que Deus não está querendo a sua salvação apenas. Ele quer a sua salvação, da sua família, e que a sua família alcance outras famílias. Que bênção maior. Mas eu só quero o meu. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de menina. Quando nós temos uma visão só para o nosso, nós estamos pensando como menino. E Deus fala assim, como é que eu vou abençoar uma igreja que pensa como menino? Então, quando eu falo uma igreja, uma pessoa, uma família... Então, Deus está falando o seguinte, eu tenho aqui, né, o reino, né, o reino inteiro para compartilhar, mas só pode para aquele que está maior, que menino não pode. Por quê? Porque a lei, né, a lei está dizendo aqui que enquanto o menino for, ele vai ter que ter um tutor, não pode responder por si. E quando a gente pega também a carta de Paulo ao Coríntios 3:2, olha só o que nós temos perdido, né? Quando Paulo fala o seguinte, 1 Coríntios 3:2, ele fala o seguinte, ó, só para ilustrar. Ele está falando, né, das dissensões, né, no meio da igreja. Ele fala assim, ó, leite vos dei de beber, não vos deis alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Deus está falando o seguinte, eu tenho revelação para vocês, mas eu tenho que dar leitinho, porque vocês ainda são bebês, crianças que não podem comer alimentos sólidos. Irmãos,
Eu quero, você quer, nós queremos que o Senhor comece a abrir revelações para a nossa vida, chaves da vitória, né? Estratégia para vencer aquelas barreiras que estão lá, né? Que a vitória já foi dada, mas como? Está chegando a hora. Deus está falando. Preciso que você deixe de ser menino. Deixa de pensar como menino. Deixa de falar como menino. Né? Porque quando eu era menino, sim, mas eu não sou mais menino. Então, nisso aqui, irmãos, nós estamos falando, né, que nós não somos um filho qualquer, nós somos filho do rei, né? Nós temos o Senhor tem um reino para nós, e esse reino, ele não está nos chamando por acaso, irmãos. Nós temos aqui uma responsabilidade enorme, que não é para meninos, não é para meninos. Então é isso que nós estamos falando. Então, o Senhor, ele está preparando o seu exército. O leão da tribo de Judá, a palavra diz que o leão da tribo de Judá, ele já está pronto, né? E ele vai vir, vai lutar para vencer. A palavra diz que ele virá, ele há de vir e ele virá. E a palavra diz que quando ele vier, né, montado em seu grande cavalo branco, que ele vai estar escrito na coxa, fiel e verdadeiro. Ele vai estar encontrando com seus exércitos que vai marchar. E aí nós temos que estar prontos, irmão. Nós temos que estar prontos porque eu estou falando no sentido espiritual, mas começa já hoje, né? Deus começa a perceber aqueles que estão falando assim, eu quero isso para mim, eu quero não apenas coisas de meninos, eu quero realmente entender o que o Senhor tem para mim. Quando nós temos uma revelação, né, Deus está preparando o nosso interior. Deus está preparando a nossa consciência para saber aquilo que nós vamos receber. Então, o Espírito Santo já está aqui. Ele já habita em nós, já habita em vós. O Espírito Santo está testificando no nosso espírito a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós saiamos daqui revestidos de poder. Amém? O que eu estou ministrando aqui, o pastor João está tendo um estudo para terça-feira, falando dos dons. Nós não combinamos nenhuma ministração e nem outra. Deus foi trazendo, tá? A gente só foi vendo a direção. E Deus está trazendo. Então, quem está recebendo? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está trazendo para nós. Amém? A vitória já foi dada a nós. A palavra, tem uma passagem assim, quem pode impedir o braço forte do Senhor? Se a palavra de vitória já foi dada a nós. Amém? Eu convidar o louvor para estar vindo aqui, para a gente encerrar com um louvor de vitória. Eu não sei qual que o Espírito Santo vai inspirar vocês, mas fiquem em pé, igreja. Vamos agradecer a Deus.